Seu computador está te dando dor de cabeça e você não sabe a quem recorrer? Não procure qualquer um. Procure a Blaster Computadores, a mais completa assistência técnica em computadores, notebooks, netbooks e impressoras de Taubaté e região. Na Blaster Computadores, você encontra serviços de limpeza de vírus, instalação de softwares e formatação. Você também vai achar uma linha completa de acessórios para a informática, além de serviços de xerox e recargas de cartuchos. Blaster Computadores, abertas de segunda a sexta das 8 da manhã às 10 da noite, aos sábados das 8 da manhã às 8 da noite. Não fique esperando. Venha até a Blaster Computadores, na Avenida dos Bandeirantes, sem número, no Hipermercado Chibata, em Taubaté. E confira a qualidade do nosso atendimento e o trabalho de nossos profissionais. Está cansado de dar voltas à procura de material escolar? Venha para a Papelaria Iracema e não perca mais tempo e dinheiro. Só na Papelaria Iracema você encontra cadernos, lápis de cor, canetas e todos os tipos de materiais que seu filho precisa para ser um aluno nota 10. Para quem precisa de material de escritório e acessórios de informática, a Papelaria Iracema oferece uma grande variedade de produtos. Para o artesão e artista plástico, a Iracema reservou uma linha completa de tintas, pincéis, telas, aquarelas, colas e acessórios da melhor qualidade e com o melhor preço. Na Papelaria Iracema, você entra e não vai embora sem levar o presente para quem você ama. É por isso que a Papelaria Iracema é sinônimo de qualidade, tradição, bom preço e bom atendimento. Papelaria Iracema, Rua Coronel Graça Martins 402, na Jaboticabeiras, ao lado do 5º BPMI, em Taubaté. Papelaria Iracema, telefone 3634-3634. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Olá, amigos da TV Cidade, muito bom dia. Bom dia a você que acompanha o programa Momento Espírita. A você espírita que nos dá a honra da televisão, a honra de podermos nós contarmos com você assistindo o nosso programa Momento Espírita. As dúvidas do programa você pode acessar através do telefone. Você pode ligar para 981010014. E se você quiser participar também do programa pela internet, você pode acessar o nosso e-mail edgar-figueiredo@bol.com.br. Nós estaremos aqui à vontade com vocês para responder às suas questões, às suas observações e às suas dúvidas sobre o nosso programa. O nosso programa tem uma grande novidade. Ele busca divulgar principalmente a doutrina espírita, falando também sobre os 5 livros da codificação, principalmente com enfoque sobre o livro dos espíritas. Hoje também nós vamos invocar um assunto referente ao 3º livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ser sobre o capítulo 19, o item 1, a esperança e a fé. Esse assunto vai ser desenvolvido pela nossa confreira, que nos está dando a honra hoje da sua presença, a Bianca Moraes Silver, lá do Centro Espírita, da Casa Espírita União e Caridade, na rua Dr. Silva Alves, 142, bem no centro aqui de Taubaté. Ela, a Bianca, tem 24 anos, é uma jovem, está conosco já há algum tempo da doutrina, já divulgando a doutrina, palestrando sobre a doutrina, lá no Centro Espírita União e Caridade. Então é um imenso prazer contar com ela hoje aqui no nosso programa. Tudo bem com você, Bianca? Um bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui nesse programa, primeira vez que eu venho aqui ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa doutrina maravilhosa e principalmente sobre a Boa Nova, que é a boa notícia trazida por Jesus. Olha, é um assunto muito interessante, é um assunto de expectativa muito grande, que todos nós temos uma grande dúvida. Principalmente quando nós nos referimos à missão desse grande apóstolo do Criador, que foi Jesus Cristo. Olha, voltando a falar mais um pouquinho sobre a Casa Espírita União e Caridade, ali da rua Dr. Silva Alves, 142, bem no centro de Taubaté, lá nós temos, às quintas-feiras à noite, 20 horas, nós temos a explanação do Evangelho e também o passe. Temos também às sextas-feiras,
também às 20 horas, a evangelização e também o passe. No sábado, às 14 horas, também lá no Centro Espírita União e Caridade, na rua Dr. Silva Alves, 142, bem no centro de Taubaté, nós temos às 14 horas a evangelização e também a aplicação de passe. Então você, meu amigo, minha amiga, o senhor telespectador, a senhora dona de casa, telespectadora, que queira conhecer, fazer uma visita a uma casa espírita, vá lá no União e Caridade, nesses dias que nós acabamos de dizer, e fazer aí a sua presença, marcar a sua presença e conhecer, ter o primeiro contato com a doutrina espírita. E lá você vai ser muito bem recebido, lá existem trabalhadores para a sua recepção, para o seu contato inicial, para as suas dúvidas de como funciona o Centro Espírita. Bom, a Bianca vai então iniciar o nosso programa falando sobre o capítulo 19, o item 1. Bianca, tenha vontade, fala o que você achar mais interessante, pode explanar a sua vontade sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha vontade, é com você, Bianca. Muito obrigada pela oportunidade novamente e espero contribuir um pouquinho com esses ensinamentos, com a aprendizagem de todo mundo que está ouvindo aí em casa, porque é sempre uma troca de aprendizados, né? E quem fala primeiro para quem está perto, fala primeiro para quem está pronunciando as palavras do Evangelho, porque o aprendizado é sempre nosso e é compartilhado com todos, companheiros de jornada. Então, antes de começar a falar sobre esse tema, a esperança, que é um tema muito atual, muito pertinente, eu queria lembrar de uma passagem de Chico Xavier, em que ele é convidado para falar numa casa espírita. E como sempre, com aquela sua humildade, aquele seu carisma, ele vai com toda aquela sua dedicação e ao chegar no centro, ele se depara com uma multidão de pessoas, que era característico das suas reuniões. E ao observar aquele grande número de pessoas, crianças, adultos, jovens, ele com a sua alegria, aquela alegria característica da Boa Nova, ele pronuncia essas palavras: já sei porque a casa está lotada, porque todos estamos com saudade de Jesus. E realmente são sábias palavras. Esse programa, nós aqui presentes, quem está assistindo em casa, todos temos essa saudade gostosa do Mestre Jesus. E é nessa saudade, é nesse clima de evangelho, de boa nova, de alegria, é que vamos então falar um pouquinho sobre a esperança. E para começar o tema que é tão importante, vamos citar uma frase contida no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: a esperança e a caridade, juntamente com a fé, formam uma trindade inseparável. Então, a fé, a caridade e a esperança, elas estão relacionadas e caminham juntas. Porém, hoje vamos atentar para a esperança. E para dar início, conforme falamos aqui anteriormente, essa saudade de Jesus, nada melhor do que citar uma passagem em que o Mestre se encontra em uma conversa amigável com um dos seus apóstolos, que se chama Bartolomeu, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Quem tiver a oportunidade de estar estudando esse livro, é uma obra maravilhosa. E nessa passagem, Jesus pronuncia algumas palavras para o seu apóstolo, observando que a desesperança, o desalento se encontra em predominância entre os viajores da terra. Então Jesus, ele menciona essa questão da desilusão, da desmotivação, do descrédito em que muitos se encontram desde aquela época. E o apóstolo Bartolomeu, que é um dos seguidores de Jesus naquela época, não era diferente. Ele se encontrava num momento de extrema aflição, de extrema agonia. E Jesus, observando o seu estado espiritual, faz essas seguintes observações da importância da esperança em nossos dias. Mas Jesus menciona no seu evangelho que o evangelho não é algo cobrador, algo que exige, pelo contrário, é algo que transforma corações. E Jesus menciona também que é preciso 3 itens
para o trabalhador da seara do Cristo, que não é necessário grandes coisas, mas pequenas coisas. E o que Jesus destaca, primeiro item, é a alegria, que é essencial para todos que querem seguir a boa notícia, a boa nova, o Evangelho. O segundo item é a coragem, porque a coragem, ela traz a perseverança, porque sabemos que a vida é cheia de tribulações, é cheia de momentos bons, momentos não tão bons, momentos de aprendizado, de dor e de alegria. Então a coragem, ela é essencial. E o terceiro item que Jesus menciona como essencial a todos que querem seguir o Evangelho é a esperança. Então o próprio Mestre Jesus destacou a importância desse sentimento, dessa energia que brota em nosso coração e que nos faz seguir adiante. Só para destacar a importância desse tema, um livro que é muito interessante e que até recomendo para todos que estão ouvindo em casa, é o livro Quem Sabe Pode Muito e Quem Ama Pode Mais. É o livro pelo espírito de José Mário Vanderlei de Oliveira. E nesse livro, pelo espírito Maria Modesto Cravo, ela menciona também a importância da esperança em nossos corações. Por quê? No prefácio há um item que fala sobre o tráfico. E logo nós pensamos no tráfico de drogas. Porém, Maria Modesto Cravo menciona que o tráfico mais perverso que existe hoje na sociedade não é das drogas alucinógenas, como nós todos pensamos, mas sim do desânimo. Então são considerações importantes, porque ela fala que o desânimo é considerado o tráfico mais perverso, porque nunca se viu tantas pessoas desanimadas, desalentadas, desacreditadas de si mesmo e dos outros. E o que acontece? Essa descrença que acomete muitos indivíduos, ela leva o ser a se fixar na sombra de tudo e de todos. Ou seja, com esse sentimento de desmotivação pessoal, nós passamos a enxergar o lado sombrio das pessoas, de nós mesmos e da vida, somente o lado ruim. Sendo que o Evangelho, a Boa Nova, nos leva a ver o lado bom, o lado otimista que existe e está presente em todos nós. E todos nós sabemos que temos o lado bom, como temos o lado não muito bom a ser trabalhado. Porém, o nosso foco deve ser sempre o nosso lado altruísta, para que possamos ampliar as qualidades que existem em nós. E aí, trouxe também uma frase de Manuel Bandeira, que é um respeitável poeta brasileiro, e ele se expressou em uma das suas obras o seguinte: como dói viver quando falta a esperança. Então esse poeta brasileiro já destaca aí a importância da esperança em nossos corações, porque realmente chega a doer o nosso coração. Nós sabemos que a desmotivação, o descrédito, o desalento, ele começa no campo emocional e pode ser o causador de muitas doenças psicossomáticas, doenças do espírito, que depois acaba refletindo no corpo físico. E também trouxe uma passagem de um doutor, o nome dele é Dr. Norman. Ele escreveu a obra A Cabeça em Primeiro Lugar, A Biologia da Esperança e o Poder Curador do Espírito Humano. E nessa obra, Dr. Norman, ele descreve que a força de vontade de viver ativa a fábrica de remédios que existe no corpo humano. Então, o que ele menciona nesse item? Que a força de vontade que advém da esperança, do ânimo, da alegria, ela ativa todas as nossas células, os nossos hormônios, tudo aquilo que existe dentro de nós que acaba ocasionando a nossa saúde, a saúde integral, e não somente a ausência de doença, mas a saúde que é o completo bem-estar físico, mental, social, biológico. Então, nessa passagem nós observamos que a esperança ela já está comprovada os seus benefícios, não somente no campo religioso, mas também no campo científico, no campo da poesia. E por isso nós lembramos da passagem de Jesus, onde ele diz: a tua fé te curou. Então aí Jesus aporta realmente esses remédios internos que todos nós temos dentro de nós. E aí que é motivada pela prática da fé. E a fé, como vimos no Evangelho,
faz parte da trindade inseparável: fé, esperança e caridade. Bom, então, nesses itens nós já observamos como a esperança ela é fundamental em nossa vida. E falar de esperança, o que vem na nossa cabeça, o que vem dessas reflexões? A esperança é falar da capacidade de esperar. Esperança, esperar. E essa capacidade é uma capacidade que tem que ser desenvolvida. Porém, há várias posturas de quem espera. Então, temos aqui aquelas pessoas que elas esperam com passividade. O que quer dizer isso? Na inércia, na ociosidade. Então, eu quero algo, eu quero atingir uma determinada coisa, porém eu fico esperando as coisas acontecerem e não faço nada para que as coisas mudem. Então, é uma espera passiva. Temos também a espera de forma única, que são aquelas pessoas que estão dispostas a colaborar, porém cruzam os braços, não faz nada para mudar e ainda ficam numa torcida mórbida para aqueles que estão na luta, aqueles que já estão ingressados na mudança interior, ficam na luta para que eles não consigam atingir os seus objetivos. Então, o segundo tipo de espera. E temos a espera também por fora, aparente, que são as pessoas que esperam, têm uma atitude externa de paciência, de determinação, porém no seu interior se desesperam. Então surge aí o desequilíbrio, porque sabemos que o perfeito equilíbrio é aquele entre o pensar, o sentir e o agir. Então, quando os três estão equilibrados, nós temos uma espera realmente baseada na esperança. E o último, que por sinal é o que recomenda o Evangelho, é a verdadeira capacidade de esperar em Cristo. Então, aquela paciência, aquela coragem, aquela fé de que as coisas vão acontecer, mas que precisamos buscar. Porque, como diz o Evangelho, buscai e achareis. Então, precisamos sim buscar fazer as coisas, buscar se melhorar, sair da zona de conforto e ir de encontro com um bom combate, que é aquela luta que estabelecemos conosco mesmo, de ser cada dia um ser humano melhor. Então, observamos que nessa trajetória nossa, nós sempre falamos na trajetória espiritual do plantio e da colheita. Isso é muito comum observarmos na doutrina espírita, nos estudos. Porém, se atentarmos para o assunto esperança, nós observamos que entre o tempo do plantio e da colheita, temos o tempo da espera. E esse tempo é muito importante. E é nesse percurso da espera que surge a esperança, o saber esperar, o porquê esperar e o como esperar. Então, diante do desafio da espera, é normal que em muitos momentos da nossa vida nós passamos por dificuldades, por contratempos, por tribulações, e o medo, ele surge em nossos corações e é um processo natural do nosso estado evolutivo. O que devemos fazer é trabalhar esse medo para que esse medo não bloqueie as nossas forças criativas no bem. E saber trabalhar esse sentimento de insegurança que realmente advém nos nossos dias a dias. Porém, temos que trabalhar isso para não irmos de encontro com a ociosidade, e sim sempre de acordo com o trabalho de Jesus. Então, Paulo de Tarso, como eu trouxe aqui hoje, ele é um exemplo vivo de tudo isso. Ele também passou pelos seus momentos de medo, de insegurança, apesar da esperança estar sempre instalada em seu coração. Por quê? Paulo de Tarso, ele sempre em suas obras, em sua vida, demonstrou aquele caráter viril, aquela sua coragem de enfrentar qualquer coisa, e ele sempre se destacou no contexto social e político da sua época. Porém, quando ele é chamado a trabalhar na seara do Cristo, na seara de Jesus, ele, como um trabalhador da seara,
que se encontrava em batalha, em luta íntima do homem velho com o homem novo, ele também teve medo, ele também teve insegurança. Na sua primeira luta para Jesus, ele também se desespera. Só que a espiritualidade, nós sabemos que nunca nos abandona. E nesse momento que o Paulo de Tarso se encontrava mais fragilizado em sua luta, em sua caminhada, ele sonha com Abigail, que nós sabemos da literatura espírita que Abigail era o seu grande amor e que já havia partido para a pátria espiritual. Então Abigail aparece em sonho para o Paulo de Tarso e o orienta. E quais são as suas orientações? Ama, trabalhe sempre, espera e perdoa. Então ela destaca a importância do amor, que nós sabemos que é essencial, tanto que Jesus, no seu mandamento maior, nos recomenda o amor a nós próprios e o amor aos nossos semelhantes. O trabalho, que nós sabemos que fora da caridade realmente não há salvação. A caridade no seu sentido amplo, material e espiritual. Espera. E aí vem o tema de hoje, o saber esperar. Não é porque ele ama e trabalha que ele iria conseguir as coisas à pronta entrega. Não, tem aquele tempo de esperar, entre o plantio e a colheita, o tempo da espera. E perdoa, porque nessa caminhada nós sabemos que nós somos espíritos ainda em evolução e precisamos do auto-perdão, que é aquele perdão que nós estabelecemos a nós mesmos, e o perdão para o nosso próximo, que é muito importante. Então é uma via de mão dupla, é um trabalho interno que se reflete nas nossas relações externas. E aí caracteriza-se a esperança nessa passagem. Abigail deixa bem claro que a esperança, esse tempo de espera, não é um tempo de espera ocioso, de vez que ela recomenda o amor, o trabalho e o perdão. Então é uma espera ativa no bem, é uma espera produtiva. Então são recomendações muito importantes para nós meditarmos na nossa vida. Como estamos esperando os nossos sonhos? Como estamos buscando os nossos objetivos? Então é muito importante. E aí nós nos deparamos com a seguinte questão: mas eu sou um ser imperfeito, eu tenho muitas falhas, como que eu vou ingressar nesse caminho de Jesus, ter essa esperança ativa no meu dia a dia? E aí relembramos novamente de Chico Xavier, que o Chico Xavier é um grande exemplo para todos nós. E numa passagem, uma pessoa procura Chico, e essa pessoa fica muito admirada com as suas obras, com a sua grandeza, a sua mediunidade. E aí chega o Chico Xavier e interroga sobre a sua grandeza, sobre a sua grande humildade, os seus trabalhos vastos no campo da literatura, no campo mediúnico, das cartas. E aí o Chico, com aquela sua simplicidade e reconhecendo essa aflição que apossava do coração dessa pessoa, que estava querendo dar grandes passos na sua evolução, o Chico fala para esse companheiro: filho, se você quiser um contato mais direto com o mundo espiritual, basta que você vibre 1/8 acima do que você vibra no momento. Então, o que Chico quer dizer com isso? Chico, ele menciona que nós não devemos querer dar grandes passos, de vez que a evolução ela é lenta, a natureza não dá saltos. Porém, Chico, ele menciona a importância de ser cada dia um pouquinho melhor. Então, 1/8 acima é um pouquinho. Então, se nós acordamos mal-humorados em determinado dia, que nós possamos ser um pouquinho menos mal-humorados. Se nós temos aqueles dias em que estamos chateados, que possamos ficar um pouquinho menos chateados. Então, a evolução ela é assim, ela é um passo de cada vez. E 1/8 acima, com certeza, dá para todos nós vibrarmos. É um pouquinho de cada vez. Então, vamos lá, no nosso dia a dia. É um bom dia que nós damos para alguém, é uma boa tarde, é um pensamento positivo, é uma vibração de paz para alguém, é uma leitura edificante, é uma prece. E todos nós podemos fazer isso. Tanto que Jesus nos recomendou: amai o vosso próximo
Orar por aqueles que vos perseguem, por aqueles que vos caluniam, faça o bem àqueles que vos odeiam. Então sempre retribui o mal com o bem. E numa passagem que também me faz recordar, que fala muito bem sobre isso, os pequenos passos, as pequenas coisas, é do médium Peixotinho. Ele tinha uma filha e ele é um grande exemplo para todos nós. E a filha, em uma de suas entrevistas, ela relata que ela nunca esquece uma passagem em que, quando criança, ela ganha uma maçã, que é um ato simples, aparentemente, e ela mostra para o seu pai, Peixotinho, que ela toda feliz que ganhou aquela maçã. E o pai, naquela sua sabedoria e espiritualização, ele recomenda à filha: filha, que bom que você ganhou essa maçã. Mande um pensamento bom para aquela pessoa que a presenteou. Vibre por essa pessoa para que ela tenha um bom dia. Então é um grande ensinamento para todos nós. Então nós observamos que a Boa Nova não nos cobra grandes coisas, mas são pequenas coisas que um dia levará às grandes realizações. Olha, você realmente, viu, Bianca, colocou muito bem essa problemática da semeadura, da frutificação e da colheita. Isso eu acho muito importante. E nesse intermeio, a esperança, a condição de você esperar a colheita da melhor maneira possível. Muito bem colocado. Nós vamos, daqui a alguns minutinhos, entrar nos nossos comerciais através de 2 patrocinadores. Nós temos a honra e a satisfação de ter conosco a Blaster Computadores e a Papelaria Iracema. São 2 excelentes amigos nossos e patrocinadores do nosso programa chamado Momento Espírita. Logo após os nossos comerciais, nós voltaremos novamente com a Bianca e dando sequência à sua explanação. Gostei muito da sua colocação, acho que vale muito a pena ela colocar essa problemática da esperança. A esperança é aquilo que nós temos de maior em nossa existência. A esperança de uma nova vida, a esperança de um retorno à nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. E ela muito bem citou, entre o intervalo da semeadura e a colheita, a maneira de como nós vamos chegar através da esperança. Muito bem a sua colocação, gostei muito, viu, Bianca? Muito obrigada. Muito boa. E só recordando que essa colocação minha está baseada na palestra do Haroldo Dutra. Olha que maravilha, muito bem mesmo. Bom, Marquinhos, vamos então aos nossos comerciais e logo em seguida continuaremos com a Bianca a nos deleitar com a sua colocação sobre a fé e a esperança. Até já então. O computador está te dando dor de cabeça e você não sabe a quem recorrer? Não procure qualquer um. Procure a Blaster Computadores, a mais completa assistência técnica em computadores, notebooks, netbooks e impressoras de Taubaté e região. Na Blaster Computadores, você encontra serviços de limpeza de vírus, instalação de softwares e formatação. Você também vai achar uma linha completa de acessórios para a informática, além de serviços de xerox e recargas de cartuchos. Blaster Computadores, abertas de segunda a sexta das 8 da manhã às 10 da noite, aos sábados das 8 da manhã às 8 da noite. Não fique esperando. Venha até a Blaster Computadores, na Avenida dos Bandeirantes, sem número, no Hipermercado Chibata, em Taubaté. E confira a qualidade do nosso atendimento e o trabalho de nossos profissionais. Está cansado de dar voltas à procura de material escolar? Venha para a Papelaria Iracema e não perca mais tempo e dinheiro. Só na Papelaria Iracema você encontra cadernos, lápis de cor, canetas e todos os tipos de materiais que seu filho precisa para ser um aluno nota 10. Para quem precisa de material de escritório e acessórios de informática, a Papelaria Iracema oferece uma grande variedade de produtos. Para o artesão e artista plástico, a Iracema reservou uma linha completa de tintas, pincéis, telas, aquarelas, colas e acessórios da melhor qualidade e com o melhor preço. Na Papelaria Iracema, você entra e não vai embora sem levar o presente para quem você ama. É por isso que a Papelaria Iracema é sinônimo de qualidade, tradição, bom preço e bom atendimento. Papelaria Iracema, Rua Coronel Graça Martins 402, na Jaboticabeiras, ao lado do 5º BPMI, em Taubaté. Papelaria Iracema, telefone 3634-3634. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Olha, meus amigos telespectadores, eu tive a grata satisfação hoje, nós todos tivemos,
de receber, estamos recebendo, a Bianca lá do Centro Espírita, da Casa Espírita União e Caridade. Olha, Bianca, você fala como se já tivesse há muito tempo dentro da doutrina. Embora você seja uma jovem, vamos dizer assim, em termos, iniciando na vida com 24 anos, eu considero isso como jovem em relação à minha pouca idade, né? Só tenho 70, tá chegando lá. Bom, e eu gostaria de saber de você, Bianca, há quanto tempo você está já dentro da doutrina espírita? Então, na verdade, eu nasci em berço espírita, porque os meus pais já eram espírita. Inclusive eu queria mandar um beijo pro meu pai e minha mãe, que eu gosto muito deles, o Marco e a Olga, e eles são meus pais, assim, que me deram toda a base doutrinária e já me incentivou a fazer evangelho no lar. Eu participei de evangelização infantil, mocidade espírita, e isso me ajudou muito. E agora, né, pela força do destino, eu casei, né, meu marido também é espírita, então vou mandar um beijo pra ele, o Edson, meu marido, que eu amo muito. Então, todas as pessoas, elas estão contribuindo para o meu avanço espiritual, né? Então, são oportunidades benditas de convivência. Olha que maravilha! E você também está vindo agora, pela primeira vez, no programa Momento Espírita, que é um programa que tem o objetivo principal de divulgar a doutrina, e esclarecer a doutrina espírita, né? E é de imensa honra para nós recebermos você aqui e atingindo também o objetivo do programa, que é dar oportunidades àqueles iniciando na sua fase de oração, de oratória, de explanação, de divulgação da doutrina espírita. Para nós, Bianca, é uma honra ter você aqui. E esperamos que possamos contar com você num breve retorno também aqui no programa Momento Espírita. E agora vamos continuar escutando, deleitando sobre as palavras da nossa querida amiga Bianca, do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá então, Bianca? Vamos lá. Então, só para relembrar que todos esses conteúdos que eu estou trazendo aqui hoje, tem todas as referências, né? Inclusive, a maior parte delas está contida na palestra Esperança Divina do Haroldo Dutra Dias, que é muito interessante. Então, quem tiver oportunidade pode estar acessando pelo YouTube. Tem o DVD também, que está em várias lojas. Então, é uma palestra muito boa para ser vista. Perfeito. Olha, mais uma vez eu tenho a grata satisfação de receber você aqui e dizer que você é um expoente de alta significação para a doutrina espírita, viu, Bianca? E faço votos que você continue falando, orando, fazendo a sua oratória dentro da doutrina espírita e que nos dê a oportunidade de ouvir você várias e várias vezes após o dia de hoje. Então, mais uma vez, Bianca, pode continuar com a sua explanação, que eu achei muito interessante. Bom, espero que todos estejam gostando, porque quando nós estudamos a palavra de Jesus, nós matamos um pouco dessa saudade que nós temos do Mestre, que está bem perto de nós, muito mais perto do que imaginamos. Então, só retomando aquilo que nós estávamos conversando anteriormente, sobre esse contato com o mundo espiritual, que são pequenas coisas que nós fazemos que faz toda a diferença. Então, nós não estamos sozinhos nessa caminhada. São pequenas coisas, mas Deus está sempre conosco. Deus nos prometeu que estaria conosco em todo o nosso percurso espiritual. E Ele está. E nessa palestra do Haroldo Dutra, ele menciona algo que é muito interessante. Ele nos fala que Deus está conosco na nossa vida, dentro de cada um de nós, nos nossos contatos, tanto que Deus sabe o que nós tomamos no café da manhã hoje. E mais do que isso, Deus sabe o que nós estávamos pensando quando estávamos tomando o nosso café. Então quer dizer que a presença cósmica, a consciência divina está conosco a todo momento. Nós nunca estamos sozinhos. Essa é uma certeza que nós temos que ter sempre, né? Claro. Bom, então, esperar, confiando nessa presença divina, significa persistir. Persistir sempre, apesar das adversidades, para podermos alcançar. E alcançar significa triunfar, chegar no êxito. Aí entra a colheita, que o plantio está extremamente ligada com a colheita. Então, quem quiser conquistar
todos esses êxitos, esse triunfo, o que é necessário? Uma coisa é fundamental que o Evangelho nos mostra, é a paciência. Porque nesse percurso da espera, para adquirirmos a esperança e termos a convicção e estarmos conectados com a divindade, é imprescindível a paciência. Só que a paciência, ela é um desafio para o nosso mundo atual. Por quê? Porque hoje em dia, as pessoas que cultuam a impaciência, a revolta, aquele sentimento de pressa, de inconformação, de revide, são as pessoas que são destacadas como heróis. Já as pessoas que procuram exercitar a paciência em pequenas coisas, no perdão, que procura relevar muitas coisas, elas são conhecidas como pessoas tolas, como pessoas burras. Então a sociedade, ela faz, nesse contexto, uma inversão de valores. E aí nós meditamos a respeito. Por que valorizamos a rapidez ilusória? Por que nós temos tanta dificuldade em ter paciência em nossa vida? Paciência que é conosco mesmo, paciência com o outro que caminha conosco, que convive com o nosso lar, no trânsito, que nós observamos muito isso, no trabalho. Então, por que essa falta de paciência? E nessa palestra do Haroldo, ele faz uma comparação que eu achei interessantíssima, que ele menciona que nós estamos mal acostumados, porque nós temos tudo pronto em nossa vida. Se nós queremos uma determinada comida, nós vamos no supermercado e temos tudo embaladinho, tudo pronto, temos o micro-ondas, então tudo na nossa vida está muito acessível. Só que isso que nós podemos acessar, a pronta entrega, comprar, são coisas materiais. E aí nós ficamos mal acostumados, porque quando se trata das coisas espirituais, dos valores, das virtudes, nós não podemos comprar. E não se encontra em lugar nenhum a pronta entrega. Então são valores que têm todo um processo para ser cultivado, para ser adquirido. Um exemplo, o perdão. O perdão é uma virtude, é uma qualidade moral que se encontra no Evangelho, porém nós sabemos que ela não é adquirida de um momento para outro. Ela é um processo, então é por etapas. Então, primeiro, nós temos a dificuldade com alguém, nós podemos, como lembrando da história do Chico, uma oitava acima, então se nós naquele momento não temos a condição de chegar, abraçar a pessoa, nós podemos mandar um pensamento bom para ela, que ela tenha um bom dia, nós podemos começar a observar o lado bom daquela pessoa e assim trabalhando aquele perdão para que um dia nós atinjamos aquela capacidade de realmente ter aquele perdão integral. Então é tudo conquista, mas demanda tempo e demanda paciência. Então, diferentemente das coisas materiais, as coisas espirituais, elas não são a pronta entrega, elas não são rápidas, elas fazem parte de um processo lento, como a natureza. E nós observamos que Emmanuel, em todas as suas mensagens, ele compara as conquistas espirituais com a natureza. Uma árvore grandiosa, com as suas folhas lindas, com seus frutos, ela começou numa semente. E ela demandou tempo, cuidados, para ela chegar nessa árvore maravilhosa que observamos hoje. Então, para todos que estão ouvindo, para mim mesma primeiramente, e para todos, nós devemos cultivar a paciência em nossa vida. Lembrando que são pequenas sementes que são lançadas, que são cultivadas, para um dia chegar nas grandes realizações. Mas Deus sempre está conosco e Deus sempre nos surpreende com as horas, os minutos, porque Deus fala através das pessoas. Então, para ter esse contato mais direto com a divindade, para ter uma prova de que Deus está sempre conosco, basta observarmos a nossa vida. Quando passamos determinados momentos difíceis, Deus fala conosco através das outras pessoas que convivem conosco, que nos falam uma mensagem, que nos falam uma palavra, uma experiência de vida, um livro que chega na nossa mão. Esse programa que transmite essas mensagens maravilhosas, que com certeza tem muitas pessoas aqui que vêm, que compartilham da sua experiência, que compartilham dos conhecimentos. Então são oportunidades que Deus está falando conosco. Assim como agora, nesse momento, Deus está falando com cada um de nós, transmitindo a sua mensagem, onde apenas somos instrumentos,
mas o verdadeiro mérito é da espiritualidade. Então Deus sempre nos surpreende com as surpresas dos minutos, do tempo, só que nós temos que estarmos sensibilizados e pacientes para poder ouvir os recados de Deus. Porque se nós nos demorarmos no momento de cólera, de raiva, de rebeldia, nós não iremos captar as mensagens de Deus. Olha, você está falando muito bem sobre esse assunto, porque é um assunto que nos toca diretamente. Nós sabemos que vivemos num mundo hoje, embora dentro da lei do progresso, numa dinâmica extremamente acelerada. O mundo social hoje, ele exige muito de cada um de nós cidadãos. Nós temos que trabalhar, executar a nossa tarefa em benefício dessa sociedade e cuidar da nossa família, visando principalmente a nossa evolução familiar, social e espiritual. E isso que você falou é de extrema importância, em saber como nos transformar e fazer com que essa esperança, essa fé, ela se erradique em nosso espírito, em nossa alma, e que possamos conviver com ela durante todo esse espaço entre a semeadura e a colheita, entre o plantio e a colheita. Isso é muito importante. É necessário que nós nos perdoemos, que nós nos perdoemos, que nós perdoemos ao nosso próximo, porque quando nós executamos o perdão ao próximo, estamos executando o perdão a nós mesmos. Quando nós amamos o nosso próximo, estamos amando a nós mesmos, estamos obedecendo à linguagem do Criador, à linguagem do amor. O amor abre qualquer porta, ele é a chave mestre de tudo. Através do amor, o ser humano atinge um patamar de evolução melhor. Ele evolui na escala espiritual, na escala planetária, nesse universo que é a criação do nosso Pai maior, o nosso Pai celestial. E isso é o que a doutrina espírita nos ensina. Ela nos informa, além de ser ciência, filosofia e religião, ela é uma grande revelação. Quem adota a doutrina espírita como orientador, como, vamos dizer assim, como o farol de suas vidas, ele está perfeitamente enquadrado na lei divina, na lei do amor. Ele entende o que é que ele é, o que ele está fazendo e para onde ele vai. Isso é o objetivo principal da doutrina espírita. E mais uma vez, é o que a Bianca está nos explanando. Entre colheita, entre semeadura, entre esperança, que é esse espaço, e possivelmente a colheita, né? Nós sabemos que estamos aqui para evoluir. Aprendemos, consequentemente, com os nossos erros. E para errarmos menos, precisamos saber de que maneira vamos executar isso. E essa maneira, pelo que eu tenho conhecido até o momento, é através da doutrina espírita. Bianca, pode continuar, eu estou gostando muito dessa palestra, viu? Que bom. Mais um pouquinho, eu acho que vai ser de grande agrado para todos nós e para os nossos telespectadores. Que bom que eu estou servindo de instrumento para transmitir essa boa nova que, na verdade, sabemos que vem dos Espíritos, vem de Jesus. Nós somos meros instrumentos, né? Verdade. Mas, só recapitulando então sobre a esperança, no livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, de Chico Xavier, tem um capítulo que fala sobre capacete da esperança. E fala que nós todos devemos vestir esse capacete. E por que ele refere capacete? Por que ele não fala boné? Por que ele não fala boné da esperança, chapéu da esperança? Porque chapéu, boné, nós usamos no momento de descontração. Já o capacete, ele nos faz reportar a batalha. E para adquirirmos a esperança, nós precisamos de uma batalha interior, do bom combate. Não aquele combate com os outros, mas conosco mesmo. De ser um ser humano melhor, de buscar o esforço para domar as más inclinações, como está no Livro dos Espíritos. Então, nós precisamos desse bom combate dentro de nós. Só por hoje eu vou ser uma pessoa melhor, só por hoje eu não vou falar mal dos outros, só por hoje eu vou buscar emitir um pensamento bom para aquela pessoa, para mim mesma, para o planeta. E todo dia nós vamos ingressando nesse bom combate. E por que ele refere ao capacete e não à roupa? Mas ele menciona o capacete que vai na cabeça para poder adquirir esperança.
Porque é no cérebro, que é o órgão que manifesta o espírito no corpo físico, e é nos pensamentos que se inicia a descrença, o desalento, por meio de pensamentos pessimistas, por pensamentos negativos, por pensamentos de que nós estamos sozinhos. Então é nesses pequenos pensamentos que surge toda a situação do desânimo. Então nós observamos como é importante darmos valor aos nossos pensamentos, por pequenos que sejam. E o capacete da esperança, nós vestindo esse capacete em nossa cabeça, onde em tese está situado o órgão que manifesta os nossos pensamentos, nós buscamos uma mudança de conduta que advém numa educação dos nossos pensamentos. Então, substituir pensamentos negativos com pensamentos positivos. Então, esse é o nosso bom combate, essa é a nossa luta. A substituição, a mudança de foco, a mudança de paradigma. Então, esse é o nosso objetivo principal. E a todo momento, nós sabemos que estamos sendo bombardeados com ideias negativas, tanto nossa como do ambiente que nós nos encontramos, influenciações variadas, tanto espirituais como materiais, de encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado. Então são 1000 formas de influenciações. Então nós precisamos nos armar, nos blindar. E Emmanuel fala sobre o capacete da esperança, reportando mais uma vez a importância desse sentimento, dessa virtude em nossa vida. Então Emmanuel, ele também nos esclarece que as escrituras, para quem tem oportunidade de estar lendo a Bíblia, estar lendo as profecias, as escrituras, tudo que está escrito nas profecias, ela tem o propósito de fazer com que nós adquiramos a esperança. Então é muito interessante isso. Então tudo está interligado. Esse sentimento, então, essa virtude está presente em todas as outras. Então ela é fundamental na nossa vida. Agora fica uma questão: por que nós temos dificuldade em cultivar a paciência para posteriormente adquirir a esperança? E Haroldo Dutra, em sua palestra, ele nos elucida que é por conta da nossa mania de querer controlar tudo e a todos. Então, o nosso controle, o nosso falso controle sobre a vida faz com que nós vivemos nesse mundo de impaciência, de inquietação, porque uma coisa é certa: nós podemos planejar a nossa vida, agora o controle absoluto ninguém tem, nós não temos esse controle. E quando nós temos a humildade de reconhecer isso, nós tiramos aquele peso da impaciência do nosso coração e passamos a ver a vida com outros olhos, ver as pessoas com outros olhos, vermos que somos todos companheiros de jornada evolutiva, né? Estamos todos juntos. E para fechar essa parte da esperança que nós devemos cultivar em nosso coração, é bom relembrar da esperança que Deus tem em nós, né? Porque Deus também tem uma esperança para todos nós, porque Deus sabe que nós vamos falhar ainda muitas vezes, que nós vamos desanimar muitas vezes, que nós vamos ficar deprimidos, que nós vamos ter momentos de descrença, mas Deus, a esperança dele em nós é imutável. Ele acredita, ele sabe que nós um dia chegaremos lá. Então hoje nós estamos lutando para ser um ser humano melhor, para que um dia nós possamos atingir o grau de angelitude, mas a natureza não dá saltos. Então é um passinho de cada vez, e um dia nós chegaremos lá. Se Deus quiser, e com certeza chegaremos lá. Olha, eu só tenho a parabenizar você, viu, Bianca, pela excelente palestra, e você até tem algo mais a falar ainda, né? Tenho certeza. Você já completou a sua colocação, foi de uma maneira extremamente interessante e extremamente inteligente, né? Nós aqui no programa Momento Espíritas estamos organizando para os nossos amigos telespectadores da TV Cidade, do canal 99 e do canal 3, para que nós no programa Momento Espírita possamos apresentar durante os nossos programas, que são as terças-feiras das 10 às 11 e as quintas-feiras das 10 às 11, com a reprise de um programa terça ou quinta aos sábados,
às 19 horas. Eu falo isso terças ou quintas por uma simples condição. Muitos dos palestrantes não podem comparecer à quinta, então eles comparecem à terça. Muitos também não podem comparecer à terça e comparecem às quintas. Então, no sábado, na reprise às 19 horas, nós temos a colocação de um programa, ou de terça ou de quinta. Nesse próximo sábado agora, nós teremos a reapresentação do programa de hoje, que está sendo apresentado a vocês ao vivo, com reprise neste sábado às 19 horas. Bom, falando mais uma vez sobre a Casa Espírita, a Casa Espírita União e Caridade, que fica ali na rua Dr. Silva Alves, 142, bem no centro, vocês podem se dirigir lá e também participar da evangelização e da sessão, vamos dizer assim, da condição de receber o passe nas segundas-feiras, nos sábados, na quinta e na sexta. Sendo na sexta-feira às 20 horas, na quinta-feira à noite também às 20 horas, aos sábados às 14 horas, nas segundas-feiras às 9 e às 12h30. É isso mesmo? Tá ok. Vocês podem também ir até o centro Casa Espírita União e Caridade e tomar contato com a nossa querida amiga, a confreira, a nossa querida companheira do Espiritismo, da doutrina espírita, a Bianca. E lá vocês também receberão apoio e também receberão instruções de como participar de uma casa espírita. Tenho certeza que a Casa Espírita lá estará recebendo você, meu amigo, minha amiga, de braços abertos. Bom, Bianca, você sabe que em Taubaté nós temos aproximadamente 28 casas espíritas. Dessas 28, aproximadamente 23 ou 24 filiadas à USE, que é um órgão que controla, que orienta essas casas espíritas na sua condição de funcionamento, se dedicando principalmente a essa orientação sem nenhuma interferência. Cada casa espírita atua por sua própria vontade e por seu próprio livre-arbítrio, dentro, evidentemente, dos parâmetros da doutrina espírita, não fugindo da regra, né? Bom, eu perguntaria a você, Bianca, você lá no Centro Espírita, na Casa Espírita União e Caridade, você atua com a juventude, no caso da evangelização? Tem algum trabalho que está sendo executado lá na União e Caridade? Bom, lá do União e Caridade, quem tiver a oportunidade de conhecer, é só passar o endereço, acho que um pouco errado, que é Dr. Souza Alves. Lá na União e Caridade, tem um trabalho maravilhoso sobre evangelização infantil e mocidade espírita. E o trabalho lá da evangelização na mocidade ocorre nos sábados, às 3 horas da tarde. Então quem tiver oportunidade, quem tiver algum filho, algum jovem em casa, querer levar lá, é muito interessante. E em vários estudos que estamos fazendo, estamos observando a importância da evangelização infantil, né? Que na verdade a criança é essencial trabalharmos nela os valores espirituais, porque são sementes que são jogadas no espírito para serem florescidos, né, posteriormente. Então é muito importante a responsabilidade dos pais e é um trabalho maravilhoso que vale a pena conhecer. Olha, eu até recomendaria mais uma vez, como você ressaltou agora, viu, Bianca, que o jovem, aquele adolescente que necessita de informações sobre sua existência, sobre sua vida, um amparo, sobre uma orientação que ele possa estar precisando durante os seus momentos de adolescência, então ele pode dirigir lá à Casa Espírita, ao Centro Espírita União e Caridade, lá na rua Dr. Souza Alves. Se eu falei anteriormente Silva Alves, está errado. É rua Dr. Souza Alves, 142, bem no centro de Taubaté. E lá esse jovem vai participar de atividades não só referentes àquela aplicação da doutrina espírita, mas também, vamos dizer, perdão, essa palavra está difícil. Vamos dizer assim, ao relacionamento com outros jovens que também estejam na sua mesma condição. E eu posso até um convite para se algum jovem quiser procurar a União e Caridade, quiser estar me procurando também, eu posso estar passando todas as informações, posso estar orientando na medida das minhas condições, né? E estar encaminhando esse jovem para os trabalhos da casa. Olha que beleza, então você vai lá à Casa Espírita, viu, meu amigo jovem, adolescente, vai lá, procure lá a Bianca vai estar com certeza recebendo vocês de braços abertos.
Nós temos também a condição de receber pessoas de qualquer nível, de qualquer religião, não necessariamente espírita. Ela pode ir lá, tendo outras religiões, e tomar conhecimento sobre a doutrina espírita. O que é a doutrina espírita? O que ela faz? O que ela promove? Qual o objetivo principal da doutrina espírita? Quais os livros que essa pessoa interessada em conhecer a doutrina pode adquirir e estudar, principalmente. Não só aqueles que já conhecem a doutrina, como também aqueles que são leigos na matéria, que não têm nenhum conhecimento. Então ele vai lá no centro, na Casa Espírita União e Caridade, e vai receber as instruções. Os livros que podem tomar conhecimento da doutrina são aqueles que todos nós conhecemos, né, Bianca? Isso. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Todos eles pertencentes à codificação, à execução, ao trabalho de perguntas e respostas por Allan Kardec. Allan Kardec teve um papel muito importante na doutrina porque ele codificou, ele elaborou, ele escreveu a doutrina espírita, que ele recebeu as informações através do mundo espiritual, auxiliado por vários médiuns naquela época, por volta de 1850 até 1869, onde ele recebeu várias perguntas e respostas de várias e várias cidades, elaborando então a codificação, o esclarecimento, a revelação da doutrina espírita. Bom, Bianca, infelizmente nós chegamos ao final de mais um programa. Temos alguns minutinhos e eu gostaria que você falasse um pouquinho mais as suas considerações finais sobre a sua apresentação de hoje e objetivando o que você falou sobre a fé, a esperança, a semeadura, que eu achei muito importante isso, o intervalo entre a semeadura e a colheita, dos nossos atos, das nossas ações na nossa existência. Isso é sumamente importante. Então eu gostaria que você complementasse mais um pouquinho e assim nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. Bom, então as considerações finais, né? Porque na verdade o tema ele é muito amplo, mas quem quiser estar estudando, né? Eu trouxe as referências aqui: Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier, Boa Nova, Humberto de Campos, palestra do Haroldo Dutra, o livro Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais, né? Inclusive essa frase é do Chico Xavier, né? Que tinha que ser. O livro do Vanderlei, Espírito de José Mário. Então são algumas obras para poder estar dando continuidade nesse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que com certeza é a base de tudo. E para encerrar, eu gostaria só de citar uma frase do Chico que diz muito para muitos corações, inclusive para o meu. Naqueles momentos de aflição, guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que perdure para sempre. Então tudo passa. Tudo passa, podemos guardar essa certeza em nosso coração, de que se hoje o momento é de crise, amanhã será de felicidade. Se hoje a tempestade para em nossos corações, amanhã virá o arco-íris. E uma proposta que eu quero deixar então para todos, inclusive para mim, começando por mim e como semeadora, e para todos os semeadores que estão me ouvindo aí em casa: não perca a esperança, jamais, não perca. Há milhões de pessoas aguardando que você já dispõe, os seus talentos, as suas qualidades. Então nunca perca a esperança, continue, porque tudo passa. Olha, são palavras merecedoras de alto crédito da nossa parte, viu, Bianca? Você mais uma vez falou e disse, realmente é isso aí. Nós não podemos perder jamais a condição da esperança. Temos que continuar o nosso caminho, visando sempre o futuro, visando sempre uma melhor vida, uma melhor existência, um melhor aprendizado, uma grande evolução, para que possamos entregar a este mundo, esse planeta Terra, melhor cada vez mais para os nossos filhos, para os nossos netos e para as futuras gerações que vierem a habitar esse planeta. Sabemos que existem em volta do planeta aproximadamente 20 bilhões de espíritos que querem encarnar. E vivemos aqui atualmente com aproximadamente 9 bilhões de seres encarnados, vivendo a sua existência de aprendizado. E isso é que é importante. Nós temos que essa responsabilidade de preparar este mundo para aqueles que ainda virão a viver aqui nesse planeta chamado planeta Terra. Concorda comigo, Bianca? Com certeza, quem sou eu para discordar?
Então tá ok. Olha, eu mais uma vez agradeço a sua presença, espero que você venha novamente no nosso programa. O programa Momento Espírita está de portas abertas a você e outros jovens também que queiram participar do nosso programa, nós colocaremos o nosso telefone mais uma vez, 981010014, onde você que já trabalha num centro espírita, que queira participar do nosso programa, pode nos ligar, que teremos imenso prazer em receber a sua ligação e, consequentemente, colocar você também aqui na TV Cidade, no programa Momento Espírita, para que você fale um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Bom, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pelo programa, pelo dia de hoje. Que Deus nos abençoe, que o dia de hoje seja cheio de felicidades, cheio de alegrias e que a esperança, que possamos conviver com ela, que possamos abraçá-la cada vez mais e que ela seja uma força constante em nossa vida. Bianca, o nosso muito obrigado e as suas despedidas do programa de hoje. Eu queria agradecer a todos pela paciência de me ouvirem e que possamos compartilhar essas lições cada dia mais, porque todos estamos em processo de aprendizagem. Muito obrigada a todos. Obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser.